Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Eu vou pregar para você uma palavra e vou citar alguns textos bíblicos para você, 6, na verdade, textos, que vão parecer ficar um pouco soltos de início, mas conforme a mensagem vai andando, nós vamos conectando e ligando os textos e fechando o pensamento daquilo que o Senhor está nos ministrando nesta noite, neste dia de domingo. Pela manhã eu já tive a graça de ministrar alguma coisa sobre isto. Então, o primeiro texto bíblico que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia é Romanos, capítulo 1, versos de número 16 e 17. Romanos, carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, verso de número 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, pois está escrito: o justo viverá pela fé. Se você continuar ainda em Romanos, e lá para o capítulo 13 de Romanos, no verso 7, Romanos 13, verso 7, vai dizer assim: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Lá na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, logo após a carta de Tiago, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 17, a palavra do Senhor vai dizer assim: tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus, honrem o Rei. Jesus Cristo, nas suas palavras, se você voltar agora, vai lá no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, palavras de Jesus Cristo, falando às multidões, no capítulo 15, no verso 8, capítulo 15 de Mateus, verso 8, Jesus vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora vamos lá para o Velho Testamento, livro de Provérbios, um livro de sabedoria. Livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Provérbios 3, verso 9 e 10, está escrito assim: honre o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O último texto que eu quero citar para você é o salmo mais conhecido e aberto nas casas de todos aqueles que temem a Deus. Alguém quer se arriscar e dizer qual é o salmo? Eita, povo crente! Salmo 91. O verso de número 15, está escrito assim: ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Amém? Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Você pode dizer amém por isso? Vamos orar. Pai, nós te damos louvor, Senhor, e honra pela tua palavra.
Nós queremos confessar ao Senhor que nós somos uma igreja que não crê que a Tua palavra precisa ser atualizada. Nós cremos que a Tua palavra precisa ser obedecida, Senhor. E aqui nós estamos diante do Senhor para nos sujeitar à Tua poderosa, viva e eficaz palavra. Senhor, guia-nos segundo aquilo que está proposto no Teu coração. Guia-nos, Senhor, segundo aquilo que está proposta na Tua soberana autoridade e vontade. E que seja pela Tua palavra, Senhor, a compreensão, a revelação, a luz, a lâmpada, o pão, a água. Que seja a Tua palavra, Senhor, em nós, a fonte de nutrição, de proteção, de qualificação, que nos santifica por meio do Teu Espírito. Que não seja letra, Senhor, mas que seja a vida do Teu Espírito por meio da Tua palavra em nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós somos uma igreja predominantemente evangelística. O evangelho é uma ordem dada a todos que professam o nome de Jesus. A igreja tem uma missão evangelística, mas nós sabemos que existem vários tipos de ministérios, dons e formas de atuar. Existem ministérios que têm outras vertentes, mas aqui especificamente, CI, nós somos evangelísticos e carregamos a palavra evangelho até na nossa sigla, até no nome da igreja. Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas e perguntei lá nas perguntas da enquete, eu fiz: qual o significado da sigla CI? 95% das pessoas erraram, porque disseram Centro de Evangelístico de Itajaí. E não estão de todas assim equivocadas, porque o CI originalmente nasceu como Centro Evangelístico de Itajaí. Há 35 anos atrás, quando nasceu o CI, era Centro Evangelístico de Itajaí. Até que chegou a oportunidade de Deus de nós irmos para a primeira cidade fora de Itajaí. E aí, quando nós fomos para a primeira cidade fora de Itajaí, houve uma atualização no nome. Passou a ser Centro de Evangelização Integrada, porque não fazia mais sentido, Centro Evangelístico de Itajaí, de Blumenau, de Penha. Então foi atualizado. E quando o Senhor nos deu a graça de irmos para fora do Brasil, nós atualizamos de novo, e hoje chama-se Centro de Evangelização Internacional, para a glória do nome do Senhor, porque o Senhor está nos encaminhando. Mas o que importa mesmo não é nem o centro, nem o internacional. O que importa é o evangelístico. É sermos evangelísticos, é sermos portadores de uma missão de proclamação do evangelho. E o evangelho, ele tem um significado nobre, lindo. Evangelho significa literalmente boas novas, boas notícias. A palavra evangelho é uma palavra singular, mas ela carrega um significado plural. Ela é singular porque é evangelho, mas o significado dela é plural. Boas notícias, boas novas. São muitas as boas notícias que o evangelho traz, que Cristo nos trouxe. As boas novas de paz e de alegria a todos os homens. As boas notícias para aqueles que delas precisam. E como nós precisamos de boas notícias. Amanhã você vai ligar o seu jornal meio-dia, vai ler o seu jornal pela manhã, amanhã você vai ter acesso às notícias do mundo, e você não terá boas notícias, você terá más notícias. O evangelho é diferente, ele carrega boas notícias. E a primeira boa notícia que o evangelho carrega, e talvez a principal boa notícia, é a notícia da vida eterna. Carregamos em nós a eternidade, somos habitados pelo Espírito de Deus, e o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, fez para que nenhum de nós perecêssemos, mas para que tenhamos a vida eterna.
tanto amou que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que notícia maravilhosa! A certeza da eternidade, a certeza de poder desfrutar de uma vida sem o medo da morte. Agora, existe algo que a gente precisa confessar. A vida eterna para a gente é muito enigmático, é misteriosa, porque o acesso à vida eterna tem que passar por uma porta, e essa porta se chama morte. E nós estamos aqui numa plateia, creio eu, que ninguém passou para o lado de lá para saber como é que é, de fato, por uma experiência vivida. Então para nós é enigmático, é misteriosa, porque nós carregamos essa esperança baseado no ensino, baseado numa palavra, baseado numa convicção daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Agora é uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Jesus Cristo, certa vez, quando estava falando da história do rico e do Lázaro, que ambos haviam morrido, e o Lázaro era aquele mendigo que ficava à porta do rico, ansiando comer, ainda que fossem as migalhas da sua mesa, e nada lhe era dado. Morreram ambos, e diz a palavra que ambos foram então para a eternidade. O Lázaro foi levado para o seio de Abraão, e o rico para o Hades, onde estava sendo atormentado. Diz a palavra, Jesus explicando sobre a eternidade, disse que lá é um lugar de consolo. Lá é um lugar que não haverá mais choro. Lá é um lugar que não haverá mais dor. Lá é um lugar que a antiga ordem e a forma que vivemos terá passado e tudo se fará novo. Então é um lugar de consolo, nós sabemos disso, de conforto, de descanso. É o que a boa notícia do Evangelho nos traz. E sabendo disso, a gente consegue desfrutar de uma vida abençoada, feliz. Como disse Salomão quando escreveu Eclesiastes: aqueles que o Senhor prospera e abençoa, e lhes dá condição de desfrutar da bênção que o Senhor dá, da prosperidade que o Senhor dá, eles aproveitam a vida sem ficar pensando muito no futuro, eles usufruem a cada dia, porque não carregam a angústia: o que será de mim? Você carrega a eternidade. O que a gente sabe sobre a eternidade é que é um lugar paradisíaco, porque foi o que Jesus falou, quando estava crucificado do lado daquele ladrão, que confessou o seu nome e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então certamente é um lugar maravilhoso, especial, mas temos que confessar que é um lugar enigmático, misterioso para nós. Nós não estamos lá, nós não passamos para lá. Eu creio que aqui ninguém passou para o lado de lá e voltou para dizer como é que é ainda, né? Mas, como eu falei para você, o Evangelho trata de muitas boas notícias, e existe também uma boa notícia sobre o Evangelho ao nosso respeito. O Evangelho nos trata nos 3 tempos da nossa dimensão atual, da nossa realidade natural. O Evangelho trata do nosso futuro, trata do nosso passado, trata do nosso presente. Do nosso futuro, Jesus Cristo falou: eu voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu digo isso porque tem muita gente que infelizmente não consegue desfrutar de uma vida abençoada, porque no Evangelho nós temos um adversário, existe um acusador, que muitas vezes tenta anular o nosso futuro, nos lançando palavras malditas do tipo: nunca vai dar nada. Nos lança muitas vezes palavras de maldição hereditárias, quando nós ficamos pensando e nos falam: o vô não deu nada, o pai não deu nada, o filho também não vai dar nada.
E muitos de nós não conseguimos planejar, projetar. Diz o Senhor ao nosso respeito: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Existe um futuro maravilhoso para a igreja do Senhor. Esta é uma boa notícia que o Evangelho traz. O inimigo da tua vida, o inimigo da tua alma, Satanás, diabo, cola fina, como dizia meu pai, ele não deveria falar de você, até porque o futuro dele não será glorioso, o seu será, porque você está no Senhor. Então creia. Lembra que eu comecei o culto falando para você: desistir agora, o caminho é mais longo do que continuar. Persevere, creia, persista, acredite, confie. Enche o teu coração de uma expectativa boa, e mais do que expectativa, porque quem tem expectativa espera, quem tem convicção tem certeza. Eu sei que o meu Redentor vive, você também sabe, e que por fim Ele se levantará. Eu voltarei para vocês, os levarei comigo. Existe um plano de um futuro glorioso para a igreja do Senhor Jesus. Esta é uma boa notícia que precisa ser proclamada. O Evangelho também trata do nosso passado, porque quando o diabo não consegue te frustrar em relação ao teu futuro, ele tenta te paralisar em relação à culpa do teu passado, as mágoas do teu passado, os traumas do teu passado, as violações ou violências do teu passado. E todos nós aqui temos um passado. E nesse passado, traumas, dificuldades, ou porque fomos os nossos próprios algozes, ou porque fomos vítimas. Mas tem gente aqui que não se perdoa, tem gente aqui que não perdoa, tem gente aqui que fez tantas coisas ruins contra si mesmo, contra os outros, carrega marcas de uma consequência de um passado. Outros foram vítimas desde que nasceram, talvez por pais, mães, cuidadores, violências, abandono, negligência. Um passado que, quando você começa a pensar sobre Deus, sobre as coisas do Senhor, sobre as palavras que Deus está falando ao seu respeito, este passado é jogado na tua cara, porque é isso que o diabo gosta de fazer. Só que existe uma boa notícia, e é isso que você precisa colocar no teu coração. Paulo disse aos Coríntios no capítulo 6, quanto ao passado, muitos de vocês foram assim, como? Pecadores, iníquos, ímpios, praticaram tantas coisas ruins. Quanto ao passado, muitos de vocês foram assim. Contudo, olha a boa notícia, vocês foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então, quando o inimigo começar a falar do teu passado, do seu passado, lembre-se: você é lavado, você é santificado, você é justificado, você é perdoado. Não existe mais nenhuma condenação. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se faz novo no Senhor. Quanto à antiga maneira de viver, você foi ensinado por Deus a se despir do velho homem que se corrompia com desejos enganosos, e a se revestir agora de um novo homem criado para ser a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o diabo começar a apontar o teu passado, lembre-se que você é regenerado no Senhor. Isso é muito importante, porque senão você não consegue desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você no dia que se chama hoje. No Evangelho, a boa notícia é que aquilo que o Senhor tem para você é daqui para frente, é de agora para adiante, é de hoje para amanhã. O teu passado está solucionado na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo declarou: está consumado.
então às vezes ele tenta roubar o senso da eternidade. E a boa notícia é que temos a vida eterna. Às vezes ele tenta roubar a alegria e a esperança de um futuro. E a boa notícia é que o Senhor Jesus Cristo disse: eu voltarei e darei a cada um a sua recompensa. Permaneça confiando. Ele tenta falar do seu passado. E no que diz respeito ao teu passado, lembre-se: regeneração, justificação, novas vestes, novo tempo, novo homem, nova mulher. Quando você entrega o teu coração ao Senhor, tudo aquilo que você viveu é sepultado, e nasce um novo homem, uma nova mulher, criado para ser a glória do Senhor, e começar a desfrutar de um presente glorioso. Mas às vezes ele vem tentar estragar inclusive o nosso presente, dizendo que nós não estamos à altura nesse momento, que nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer, que nós ainda não alcançamos o que deveríamos alcançar. E é verdade mesmo, porque a palavra diz que nós somos santificados dia após dia, aperfeiçoados dia após dia. Sabe quando é que vai terminar o processo de santificação do Senhor na nossa vida? Com o corpo glorificado. Enquanto o Senhor não voltar e tivermos os nossos corpos glorificados, o processo de santificação é constante. Seja um campo de trabalho para o Senhor. Seja um lugar onde o Senhor tem liberdade para trabalhar. Mas muitas vezes o ataque contra a sua vida vem no teu presente. E aí também tem uma boa notícia. Se no que diz respeito ao teu passado você está lavado, se no que diz respeito ao teu futuro está nas mãos do Senhor, no que diz respeito ao teu presente, já não é mais você quem vive, mas é Cristo quem vive em você. Você foi crucificado com Cristo. E agora a vida que você vive pela fé no Senhor, na convicção de que o Senhor é com você. Como Paulo disse: fui crucificado, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. O meu presente agora é um presente para a glória do Senhor, porque é o Espírito de Deus habitando. Eu não sou mais visitação do Espírito, eu sou habitação do Espírito, e você também é. Cristo vive em nós. Quando Ele quiser colocar no teu coração abandono, aflição, angústia, lembre-se que você tem um Deus chamado Emanuel, Deus conosco, um Cristo que disse: eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto você estiver caminhando nessa terra, você nunca estará sozinho. Cristo está em nós, o seu Espírito habita em nós. Estas são boas notícias entre muitas outras. E aí vem Paulo e diz: não me envergonho disto, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vou dizer uma coisa aqui para você, talvez você vai achar que é brincadeira minha, mas quem anda comigo perto sabe que é uma realidade. Eu sou uma pessoa extremamente envergonhada, tímido mesmo. Tem gente rindo aí, é verdade. Se você me colocar numa mesa com pessoas desconhecidas para falar de assuntos aleatórios, gosto de estudar, gosto de pesquisar, talvez eu até saiba sobre os assuntos, mas você vai observar um cara que vai falar pouco, vai ouvir mais, meio tímido, sorrisinho meio amarelo, porque faz parte da minha personalidade. Eu tenho essa timidez comigo, é de quem eu sou. Agora, meu irmão, se na mesa cair o assunto Evangelho, vira uma chavezinha, e eu tenho que me cuidar, porque se eu não me cuidar, ninguém mais fala. Paulo disse que o Senhor não nos deu espírito de timidez,
mas de ousadia, de coragem. E esse espírito de coragem não é para você se tornar o galanteador. Eu tenho espírito de coragem, agora eu vou sair aqui jogando a rede na mulherada da igreja, cair de papo em cima. Não! É por uma ação específica da proclamação do Evangelho. Eu vou falar algo aqui, e não aceite no teu coração como algo pejorativo, é apenas uma força de expressão, mas é que para fazer você refletir. É necessário que se levante uma igreja sem vergonha. Sem a vergonha de proclamar o Evangelho do nosso Senhor. Uma igreja que, quando a palavra Evangelho é citada, porque diz a palavra, nós temos que estar preparados a dar a cada um que nos perguntar a razão da esperança que há em nós. É por isso que Jesus falou, quando vocês estiverem diante das autoridades, não temam quanto ao que dizer, porque naquela hora não será vocês falando, mas será o meu Espírito falando em vocês. Eu vos darei palavras e autoridade, de forma que ninguém será contra vocês, porque o poderoso Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E precisa se levantar uma igreja que tenha coragem e ousadia para a proclamação do Evangelho, porque isso diz respeito à morte ou à vida de quem nos ouve. O Evangelho precisa ser proclamado, ele é o poder. Outro dia nós fomos num almoço na casa do irmão do meu concunhado, casado com a irmã da Elisa, e ele é deputado estadual no Paraná, e ele é candidato ao Senado no Paraná, e a reunião, nós estávamos lá, e várias pessoas, os familiares, e as pessoas falando sobre política, e falando sobre economia, e falando sobre mundo, e falando sobre notícias internacionais, e eu ali ouvindo, e balançando a cabeça, e concordando, e ali na minha, daqui a pouco citaram a palavra Evangelho. Ninguém mais falou. Virou a chavezinha. E eu não perdi a oportunidade de anunciar boas novas, de falar do Evangelho. Mas isso não é uma exclusividade de um pastor, isso é para toda a igreja. Que se levante uma igreja audaciosa e corajosa para a proclamação do Evangelho, para que todo aquele que crê não pereça. Primeiro para o judeu, depois para o grego. O Evangelho, ele é a verdadeira inclusão. O Evangelho é o grande poder de Deus para unir as pessoas, com ideologias diferentes, com pensamentos diferentes, com visão e cosmovisão de mundos diferentes. O Evangelho tem esse poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, povos completamente diferentes. Olha para o ministério de Jesus. Jesus tinha entre os seus apóstolos, os 12, Simão o Zelote e Mateus o publicano. Se você quiser trazer para os dias de hoje, era um bolsonarista e um lulista no ministério de Cristo. Ideologia política completamente diferente, mas o Evangelho foi capaz de trazê-los dois para ali. E o Evangelho não é adaptativo, o Evangelho é transformador. Os nossos excessos, as nossas vaidades, as nossas radicalidades, tudo aquilo que nós carregamos, os dogmas humanos, os nossos conceitos e preconceitos humanos, no Evangelho todos eles são transformados, e nós somos transformados na nossa mente em nome de Jesus. Agora o Evangelho precisa ser proclamado. É o poder de Deus, que do princípio ao fim revela a justiça de Deus. Essa é a boa notícia. Então as nossas mesas, os lugares onde nós nos assentarmos, precisa ser proclamado o Evangelho. E quando eu falo do Evangelho, eu não estou falando de discussão de crente doutrinários. Eu não estou falando de nós nos assentarmos em mesa para ficar discutindo doutrina. Um crê que pode comer carne, outro não pode comer carne. Um crê que tem que guardar o sábado, outro crê que tem que guardar o domingo. Um crê que pode beber, outro crê que não quer beber. Ô cretalhada chata. É Evangelho. É boa notícia. Para aquele que está perdido dizer, há alguém que te encontra. Para aquele que está aflito dizer, há alguém que te consola.
Para aquele que está angustiado, dizer a alguém que alivia a tua vida. Para aquele que está aprisionado, dizer a alguém que te liberta. Para aquele que está enfermo, dizer a alguém que te cura. É Jesus, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Ó quão lindo esse nome é. Ó quão maravilhoso esse nome é. Esse nome, quando é proclamado, meu irmão, todo joelho se dobra e toda língua confessa. E é por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. E nós estamos vivendo um tempo que está se levantando uma igreja cheia de coragem para a proclamação desse nome. Uma igreja que vai honrar a Deus. E é aqui que eu ligo todos os textos que eu falei para você. Se você perceber, em todos os textos que eu citei para você, todos eles carregam a palavra honra. E é isto que nós precisamos gerar, criar, ou talvez em alguns casos resgatar na igreja do Senhor, a cultura da honra. A palavra honra no grego significa time, se escreve time, como time de futebol, mas se fala time. E o significado no grego do evangelho, escrito no grego do evangelho, a palavra honra significa deferência, reverência, ou num significado mais aprofundado, fazer uma avaliação coerente sobre determinada coisa e atribuir um preço justo. Isto é honra. Agora, na teologia existe o princípio da primeira menção, que significa dizer que todas as vezes que você ler uma palavra na Bíblia, e você quiser saber o significado que aquela palavra tem, como essência, como DNA, você vai na primeira menção dela na Bíblia, e lá na primeira menção, então, ela traz a sua identidade. E a palavra honra, na sua primeira menção na Bíblia, ela significa kabad, tem um D mudo no final. E o interessante é que, se você analisar a palavra glória significa kabod, e a palavra kabad é a raiz primitiva da palavra kabod, ou seja, a palavra kabad, honra, vem antes da palavra kabod, glória. Quando você vê em 1 Samuel capítulo 4, a mulher de Finéias morrendo, porque ficou sabendo que o seu marido tinha morrido, e ela começa a dar à luz, porque ela estava grávida, naquela angústia da notícia, ela começa a dar à luz, e ela diz que o nome do filho que lhe nascera seria Cabod, dizendo, foi-se a glória, Icabod, na verdade, foi-se a glória de Israel. Então todas as vezes que você vê a palavra Cabod na Bíblia, significa glória. Agora olha que interessante, a palavra Cabod é uma derivação da palavra kabad. A palavra glória é uma derivação da palavra honra. Por quê? Porque você não pode dar glória a quem primeiro você não dá honra. Glória é derivação de honra. Glória a Deus, aleluia. A pergunta é, tem honra? E honra não é palavra, honra é gesto. Honra é atitude. Honra é manifestação. Por isso que Jesus falou, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus estava falando ali dos mestres, dos fariseus, do povo que preferia mais a doutrina humana do que os mandamentos de Deus. E ele disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que interessante, foi Jesus quem ensinou que a boca fala que o coração está cheio. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Mas nesse ensino aqui especificamente, Jesus também está dizendo que a gente muitas vezes fala da boca para fora. E aí Paulo vem e diz assim, deem a cada um que lhe é devido. Porque honra não é favor, honra é dívida. Então eu quero te convidar nessa noite, a nós como igreja, honrarmos o Senhor. Porque quando nós começarmos a honrar ao Senhor,
atribuir o valor justo que o Senhor tem sobre a nossa vida. Nós vamos começar a honrar as pessoas, e a nossa glória será ouvida, o nosso louvor será ouvido, e o Senhor vai se manifestar para um grande avivamento sobre essa cidade. Honrar é tão importante que a palavra diz assim para o marido: marido, honra a tua esposa, esposa, honre o teu marido. Como o homem é o cabeça da casa, e Cristo é o cabeça do homem, e Deus é o cabeça de Cristo, está escrito assim na palavra: homem, trate a tua mulher com dignidade e com honra, para que as tuas orações não sejam impedidas, porque ninguém pode dar glória antes de dar honra, e muita honra que a gente presta a Deus, a gente serve no outro. Por isso que a palavra diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nesta terra. Por isso que a palavra ensina: honrem uns aos outros, honrem as autoridades estabelecidas. Nós vivemos uma geração de uma cultura de desonra, mas em nome de Jesus, nessa igreja isso será restaurado. Na tua casa a honra será restaurada, nos teus negócios a honra será restaurada. Honre os teus funcionários, honre o teu patrão, honre a igreja que você congrega. Pastores, Deus nos deu uma igreja maravilhosa, um povo agradável, um povo fácil de lidar, um povo generoso. Que a liderança dessa igreja honre a igreja que tem, que a igreja honre a liderança que tem, porque quando o Senhor começar a ver honra no nosso meio, o nosso louvor será ouvido, e quando o nosso louvor for ouvido, grandes coisas o Senhor fará, e a promessa do Senhor começará a se cumprir. Olha o que nós acabamos de ler, o Salmo 91, nós clamaremos e Ele nos ouvirá, nós pediremos respostas e Ele nos responderá, nas adversidades Ele estará conosco, Ele nos livrará, e Ele também nos cobrirá de honra, porque quem semeia honra, colherá honra. E aí veio o texto e diz assim: honre o Senhor com todos os teus recursos, e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Olha a recompensa: os teus celeiros ficarão plenamente cheios, e os teus barris transbordarão de vinho. Está falando de provisão, está falando de alegria. A gente usa muitas vezes esse texto para falar de recurso financeiro, e ele trata também, porque o texto está dizendo assim: com os primeiros frutos de todas as tuas plantações, porque Deus não é Deus de resto, Deus é Deus de primícia. Glória a Deus, mas não se envolve com a obra do Senhor. Glória a Deus, mas tem alguém passando fome do lado e o coração não se inclina para resgate. Primícias. Eu conheço gente que a sua primícia, a sua primeira intenção é o reino de Deus e a sua justiça. A palavra de Jesus é: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é discurso, é ação. Só que o texto está dizendo o seguinte: todos os teus recursos. Não está falando de todo o teu dinheiro, daqui todo o teu dinheiro, agora fique sem nada, todos os teus recursos, não. Está falando da multiplicidade de recursos que todos nós temos, de dons que todos nós temos. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. O Senhor não espera de nós nada menos do que a totalidade do nosso ser, todo o nosso ser, toda a nossa vida, todo o ar que respiramos, todos os recursos que temos. Eu vou citar só 2 recursos que são limitados, mas que você pode honrar o Senhor. Primeiro, o teu tempo. Temos tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. Sério mesmo, nós vamos continuar dando essa desculpinha? Preciso fazer, mas não tem tempo, não está me sobrando tempo. Não... Sério mesmo que nós vamos olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, eu quero fazer, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo porque honra com os lábios, mas quando a gente se mobilizar e focar e determinar no nosso coração, a partir de hoje, o meu tempo também glorificará o nome do Senhor.
um tempo de devocional, um tempo de leitura, um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo de dedicação à família, um tempo a fazer coisas que realmente edificam o nome do Senhor, um tempo que talvez esteja sendo roubado por outras coisas que nos fazem perder tempos e distrações. Nós temos tempo sim, o Senhor tem nos dado um tempo precioso, que esse recurso que é findável, sirva para a glória do Senhor. Muitas vezes em leitos de morte, a palavra que você vai ouvir é: eu gostaria de ter mais tempo para fazer coisas que eu não fiz, enquanto eu tinha tempo e jogava fora. Honre ao Senhor com o teu tempo. Você quer uma outra palavra que você pode honrar, um outro recurso valiosíssimo que você pode honrar ao Senhor? O teu corpo. Você já olhou no espelho? Eu me olhei, eu estou numa carcassinha, gente. Como disse o outro pastor, eu me olho de cueca no espelho, eu penso, eu estou morrendo. Mas você sabia que o Senhor chama essa carcassinha de templo e santuário do seu espírito? Habitação do seu espírito? E que aquele que destruir o seu templo, o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o nosso corpo é para a glória do Senhor. O nosso corpo não é para a imoralidade, o nosso corpo não é para a autodestruição, o nosso corpo não é para o pecado, o nosso corpo é algo valioso para honrar o nome do Senhor em todo o tempo. Eu não estou falando de culto ao corpo, eu estou falando de cuidado com este veículo especial que o Senhor te deu, para que você viva uma vida para a glória do Senhor. Se Abraão não tivesse entendido isso, não tinha feito um filho aos 100 anos. Velhinho estava saudável. Tem promessas que o Senhor tem para a sua vida para daqui 20 anos. Não vão acontecer antes, vão acontecer daqui 20 anos. E o que será de você se quando chegar a hora da promessa você não ter saúde para usufruí-las? Então nós crentes, não bebe, não fuma, mas é guloso. E o Senhor está nos chamando a cuidarmos, honrarmos ao Senhor com este veículo, porque tudo que o Senhor precisa nos conduzir, Ele vai nos levar a pastagens verdejantes, Ele vai nos levar a águas tranquilas, Ele vai nos levar a lugares de prosperidade, Ele vai nos levar a altas montanhas, Ele vai nos levar a voar alto como águias, mas Ele vai fazer tudo isso através daquilo que carregamos, do nosso organismo, da naturalidade que temos. Então honra o Senhor. Não destrua o teu corpo com imoralidades, com perversidades, com pensamentos equivocados. Abasteça a tua mente com as coisas do Senhor. Você já ouviu aquela expressão, mente sã, corpo saudável? Abasteça com as promessas do Senhor. Que se levante uma igreja que honre ao Senhor, porque Ele é devido a esta honra. Deem a cada um que lhe é devido, que o Evangelho produza em nós uma cultura de honra. E nós vamos viver um tempo de grande glória. O texto diz, o Salmo 91, que o Senhor nos livrará e nos cobrirá de honra. O texto diz que aqueles que honram o Senhor, os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida, celeiros cheios, alegria, contentamento e satisfação, capacidade de desfrutar das coisas de Deus e cumprir plenamente o teu propósito. Mas o texto diz que é para aqueles que honram. Só pode dar glória a quem primeiro honra. Então honre ao Senhor. Que nós nos levantemos como essa igreja, com uma cultura de honra, resgatando essa cultura de honra. Nós vamos ver o Senhor fazendo grandes coisas sobre nós em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos cear ao Senhor.